Boa noite, meu nome é Aleph, vou apresentar aqui meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Engenharia Elétrica, na Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp. Bom, o tema do trabalho aqui foi o estudo da metodologia de estimação da energia gerada por micro e mini geradores fotovoltaicos distribuídos. Tal metodologia de estimação foi sugerida aqui pela empresa de pesquisa energética. Bom, ao longo desse vídeo aqui, então, a gente vai abordar o conceito de geração distribuída, o conceito de energia solar fotovoltaica, o problema de dados aqui na MMGD fotovoltaico. A gente vai analisar a metodologia atual de estimação, segundo a EPE, e quais são as suas limitações. A gente vai ver o estudo de caso que a EPE fez em 2024 para propor algumas melhorias aqui na metodologia de estimação. Aplicar, então vamos aplicar essa melhoria proposta na base de dados de empreendimentos em geração empreendimentos de micro e mini geração distribuída da base de dados abertos da ANEEL e por fim a gente vai concluir aqui com os resultados do trabalho proposto. Bom, conceituando que geração distribuída é o termo utilizado para descrever a produção da energia elétrica realizada junto ou próxima à carga, ou próximo ao consumidor. Esse conceito independe de potência, de tecnologia ou de fonte de energia. A GD pode englobar, por exemplo, cogeradores, geradores a diesel, pequenas centrais hidrelétricas, fazendas fotovoltaicas e outros métodos aqui de geração de energia elétrica. Conceituando aqui também micro e mini geração distribuída, a microgeração é aquela que vai até 75 kW e a mini geração é aquela superior a 75 kW e menor do que 3 MW, todas aqui limitadas, né, em toda hipótese, a 5 MW, em circunstâncias específicas. Bom, todas essas definições são amparadas pela Lei 14.300 de 2022. Conceituando aqui também a energia solar fotovoltaica, é aquela energia que tem por princípio o efeito fotovoltaico. O efeito fotovoltaico é um fenômeno físico descoberto em 1839, onde uma célula eletroquímica apresenta então diferença de potencial entre os seus dois polos quando submetida a certa intensidade de radiação solar. As primeiras células tinham uma eficiência muito pequena, ali na casa de 6%, com potências menores que 5 miliwatts, né? Então, com o tempo, essas células fotovoltaicas foram avançando, foram ganhando tecnologia embarcada, foram ganhando materiais com maior eficiência de conversão solar e elétrica, e foi possível então desenvolver o chamado módulo fotovoltaico, que é um encapsulado de várias células fotovoltaicas, capaz aqui de gerar energia elétrica. Bom, qual é o problema da falta de dados aqui da MMGD fotovoltaica, já que todos os termos aqui estão definidos até então? Bom, o PRODIST, né, que é o conjunto de regras e procedimentos da ANEEL, define que a micro e mini geração distribuída deve ser capaz de registrar a energia consumida e injetada na rede. Contudo, na geração distribuída, a energia primariamente é direcionada à carga e só o excedente é injetado na rede. Sendo assim, a concessionária ela não tem aqui a dimensão real de qual é a energia elétrica gerada por aquele sistema, ela só tem a dimensão de qual é a energia elétrica que foi injetada na rede por aquele sistema. E qual é a importância de conhecer, né, esse dado? É o planejamento aqui do atendimento futuro da carga, o cálculo de preços e cálculo de subsídios e o puro registro estatístico, né, que é fundamental para analisar as tendências de longo prazo do setor. Bom, já que a concessionária não consegue medir esse dado, o que ela tem que fazer? Ela tem que estimar. E qual que é o atual método de estimação aqui de energia elétrica? Bom, é a equação destacada em vermelho ali logo acima. Aqui basicamente o que a gente tem? Que a energia gerada é o somatório do produto aqui entre a potência instalada no sistema, que é a menor potência entre a potência das placas e a potência do inversor, a irradiação diária global, multiplicado por um fator de ratio aqui, multiplicado pela quantidade de dias de produção, né, sensibilizado aqui pela degradação em dias de produção. Bom, frente a isso, faz sentido definir o que é a taxa de sobrecarregamento do inversor, que é a potência do módulo sobre a potência do inversor. Por quê? Porque a nossa curva não está ali, nosso método de estimação aqui não está levando em consideração, né, a saturação do inversor. E quando a gente olha ali a curva de taxa de sobrecarregamento, a gente pode ver que quanto maior é o sobrecarregamento do inversor, mais a curva de geração é alargada, aumentando aqui a geração em áreas de menor irradiação. Contudo, né, sendo limitado, ali, sendo saturado pela a potência de saída do inversor. Ou seja, se tem um ganho e tem uma perda pelo sobrecarregamento, a gente tem um ILR ótimo e a gente pode pressupor, então, que a nossa atual metodologia de estimação da energia elétrica está subestimando a energia gerada do sistema. E é isso que a EPE percebeu em 2024 e lançou ali uma nota técnica chamada Aprimoramento da Metodologia de Estimação de Geração de Microgeradores e Mini-geradores Fotovoltaicos Distribuídos, para avaliar 1.572 sistemas fotovoltaicos, tentando ali descobrir qual que é a diferença entre a geração real e a geração estimada pela antiga curva. E aqui o valor foi gritante, né? Diferenças aqui na casa de 30%, de 20% entre a geração real e a geração estimada. Frente a esse resultado, a EPE propôs a primeira melhoria aqui na metodologia de estimação, que é, no lugar de considerar a potência instalada, ou seja, a menor potência entre módulo e inversor, considerar a potência dos módulos. Fazendo isso, né, o que ela conseguiu aqui? Diminuir de cerca de 30%, 20% de erro para cerca de 8%, 5%, em alguns casos até 2% de erro. Bom, com esse ajuste simples,
ficou eficaz, né, teve uma boa eficácia, de fato melhorou a estimativa, mas se revelou insuficiente para sistemas ali com altos valores de ILR, com taxas de sobrecarregamento muito alto, onde a superestimação, devido ao efeito de clipping, ou seja, de saturação do inversor, se torna significativa. Frente a isso, a EPE trouxe novas variáveis aqui para garantir um ajuste melhor da curva. Trouxe a variável C, que é o teto da geração adicional provocada pelo sobredimensionamento do inversor, e J, que é um fator que dá forma à curva de clipping, o fator que dá forma à curva de saturação do inversor. As outras variáveis aqui permanecem inalteradas. O que a gente pode ver analisando a imagem e analisando a tabela logo abaixo é que, em relação à equação 1, né, aquela primeira equação, aquela primeira método de estimação, a gente teve que o primeiro aprimoramento teve uma variação de 118,95, ou seja, provavelmente estava ali sobreestimando, justamente por esses sistemas com altos valores de ILR. E o aprimoramento 2, então, dá uma ajustada, dá uma abaixada aqui, garantindo, então, provavelmente aqui um ajuste mais próximo à realidade, mais próximo ao que foi aqui a geração real. Bom, frente a isso, qual foi a segunda etapa do nosso trabalho aqui? Aplicar essas melhorias propostas na base de dados aberto aqui da ANEEL, na base de dados de empreendimentos em micro e mini geração distribuídas aqui fotovoltaico, tá? Bom, pegamos a base, fizemos alguns tratamentos aqui. Primeiro, tratamento de valores não nulos, né, para garantir que esses valores não vão afetar a nossa análise. A remoção dos outliers pelo método do intervalo interquartil. Aplicamos as equações e revisamos os dados no pós-tratamento. Aqui é um pouco de quais variáveis a gente tinha, então, nessa base de dados. A gente tinha ali a área do arranjo, a potência instalada, a potência dos módulos, a potência do inversor, a quantidade de módulos, qual era o ILR daquele sistema e ali os dias de produção. Então, com isso, conseguimos calcular qual era a estimativa de geração de energia sem o fator de clipping, utilizando a potência instalada, a estimativa sem o fator de clipping, utilizando a potência do módulo, e a estimativa final com o fator de clipping. Bom, aplicamos todas as equações e chegamos nas seguintes distribuições. De fato, a estimativa sem o fator de clipping, ela subdimensiona aqui a geração real, a geração total do sistema aqui com aquela curva. Considerando a potência do módulo no lugar da potência instalada, ainda em uma estimativa sem clipping, a gente tem então um sobredimensionamento, uma sobreestimativa, uma superestimativa aqui da energia total gerada. E a gente vê aqui a estimativa com clipping um pouco mais dentro aqui da realidade, um pouco menor do que com a potência do módulo e um pouco maior do que sem o fator de clipping com a potência instalada. Aqui é o mesmo dado, só que em scatter, né, a gente consegue ver exatamente a mesma informação. E dividindo então, né, a equação, o resultado com a equação 2, então o primeiro aprimoramento pela equação 1 e o segundo aprimoramento pela equação 1 também, para a gente garantir que a gente está analisando a variação em relação à primeira metodologia, a gente vê de forma mais perceptível ainda que o primeiro aprimoramento ele gera aqui um superdimensionamento, uma superestimativa em relação aqui à energia real gerada, e que o segundo, né, o segundo aprimoramento, a segunda metodologia proposta na nota técnica, garante ali uma estimativa mais condizente, mais próxima à realidade. Justamente por aquele fator que a gente comentou ali atrás. Né? Quando você não considera o fator de clipping, para ILRs muito altos, você começa a superdimensionar a geração. É o que a gente vê ali na curva em azul. Quando o ILR passa de 1, a curva em azul começa a superdimensionar a geração. Então, quando a gente analisa a variação em relação à equação 1, a estimativa considerando apenas a potência do módulo, sem considerar o fator de clipping, se ajusta menos à realidade. Bom, concluindo aqui, trazendo aqui uma análise comparativa com o que foi encontrado ali no estudo, na nota técnica da EPE de 2024, a gente vê que, de fato, a metodologia inicial, sem clipping, considerando a potência instalada, ela subdimensiona aqui a energia total gerada pelos sistemas. A metodologia intermediária, né, ainda sem o clipping, mas considerando a potência do módulo, ela superdimensiona aqui, ela sobredimensiona a energia total gerada. E a metodologia final, considerando o fator de clipping com aquela curva mais complexa, consegue adequar melhor, ajustar melhor a realidade, sem subdimensionar e sem sobredimensionar aqui a geração total. Em conclusão, a adoção da metodologia aprimorada é crucial para fornecer às distribuidoras informações mais precisas sobre a geração distribuída. E a curva que mais modela essa estimativa precisa é a curva que considera o fator de clipping.